E agora, dando continuidade ao nosso encontro, vamos dar início ao painel 1, o futuro e as empresas. E, para isso, eu chamo Maria Eduarda Brenan Campos, que será a moderadora. Eduarda é a terceira geração da família Cornélio Brenan. Ela é casada, mãe de 4 filhos e 3 netos. É entusiasta da governança familiar. Atualmente é presidente do Conselho de Família e membro do Projeto Rumo, do capítulo IBGC de Pernambuco e da Comissão de Empresas Familiares do IBGC. Eduarda, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom? Bom ver tanta gente conhecida e também tantas caras novas aqui. Primeiro que tudo, eu queria muito agradecer o convite que Elane me fez pessoalmente, em nome do Rumo, para estar aqui hoje e mediar esse painel. Então, sendo muito, muito sincera, eu fiquei totalmente fora da minha zona de conforto quando eu fui convidada para mediar esse painel, né? Pensei, nossa, que tema tão desafiador, né, para tratar num palco. O que é que eu pensei naquela hora? Mas, puxa, apesar de desafiador, isso deve ser muito legal. Eu, como membro de uma família empresária, né, como acionista de um negócio familiar já de 102 anos, imagina que coisa legal poder ir no Rumo lá hoje e dizer, eu vou descobrir como vai ser meu futuro. Vou descobrir como vai ser o futuro, como vão ser as empresas do futuro, de que forma as famílias vão ter que se reinventar para esse futuro e de que forma meus negócios vão se reinventar para esse futuro. Isso seria maravilhoso se não fosse altamente utópico, né? A gente não vai descobrir muitas respostas aqui hoje, não. Minha provocação para vocês é diferente. Vamos ficar de cabeça aberta e vamos trabalhar hoje para sair daqui com boas perguntas. Se a gente conseguir sair daqui com as perguntas certas, eu acho que o nosso dia valeu a pena. Então, é esse o convite, é essa a provocação do dia. E, para nos ajudar a pensar nisso, eu queria muito convidar Marcelo Bressan, que está aqui sentado à minha direita. Marcelo é designer e professor da Caesar School, é também futurista da Filtering Today, e ele é doutorando em design na UFPE, com uma pesquisa super interessante, não batam palma ainda. A pesquisa dele é sobre robótica afetiva. Estou querendo muito saber o que é isso. E eu vou convidar também nosso querido Alcides Pires, que tem trocado aqui ideias comigo sobre como vai ser nessa nossa interação aqui. Alcides, que é economista e diretor da MediaVox, presidente da Softex Recife, é casado, pai de 2 filhos e vai ser hoje o debatedor aqui do nosso painel. Antes que a gente comece, eu vou só dizer para vocês como é que a gente estruturou o programa. Com essas 2 cabeças pensantes aqui maravilhosas, a gente não fez nada muito dentro da caixa, tá? Então, o painel vai ser muito aberto, onde Marcelo vai conduzir uma apresentação aqui extremamente provocativa, e onde eu e Alcides vamos interagir aqui com ele, e sempre jogando também provocações para o público. Estou certa, Marcelo? Então, esse é o formato. Marcelo, a palavra é sua. Obrigada, Alcides. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. Fiquei muito feliz com o convite, participar desse movimento que está acontecendo com as famílias empresárias aqui da região e do país. Como a Eduarda falou, eu tenho uma pesquisa, eu vou explicar lá o que é robótica afetiva, porque foge um pouco do tema da gente aqui, mas a gente está vendo um monte de robô aparecendo aí, né? A gente via os robôs nas fábricas, eles estão chegando para a vida da gente, que seja a Siri no seu bolso ou que seja um robô que cuida de pessoas com demência no asilo. Existe um componente, um momento em que a coisa a gente deixa de chamar isso de robô e começa a se relacionar com esse artefato. Minha pesquisa gira um pouco em torno disso, de como é que a gente traz para a gente ter uma relação melhor com entidades que não são pessoas, mas tomam decisões e agem no mundo. A minha pesquisa gira um pouco em torno disso. Mas não é o foco da gente aqui hoje. Quando eu fui chamado para conversar aqui, eu comecei a pensar um pouquinho sobre o futuro. Na verdade, a gente sempre fala futuros no plural, a gente vai conversar sobre o porquê disso. E eu percebi que a gente nunca falou tanto sobre o futuro.
Boa parte dos eventos que eu vejo hoje tem no título Futuro de Loren Y, né? Futuro das empresas, futuro do negócio, futuro do trabalho, futuro da saúde, futuro da educação. Muita coisa sobre o futuro da educação. A gente não sabe o que é que a gente vai ensinar para as pessoas. Eu, como professor, tenho uma preocupação extremamente legítima com isso, porque o dia a dia, lá na César School, é a gente entender, não é o que a gente precisa educar eles só para o agora, a gente tem que preparar eles para daqui, que eles terminem um curso, eles estejam já com a capacidade de emprego alta, né? E aí, beleza, a gente está falando muito sobre o futuro, tá? O porquê disso. Tem um motivo para a gente estar preocupado com o futuro, né? A primeira coisa vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, a questão que um conceito chamado mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é um termo que surgiu lá com os militares, né? Mas basta a gente entender que o mundo de hoje está num nível de complexidade e aceleração em que você tem relações extremamente voláteis, né? As coisas podem mudar por causa de um tweet. Veja aí o que é que acontece quando um presidente xinga a esposa de outro, ou coisas do tipo. A gente também tem um nível de incerteza muito alto. Todas as ferramentas que a gente tinha, por exemplo, na escola de administração, você tenta aplicá-las num negócio hoje, não funciona. E você fica tentando entender o que é que precisa mudar. A complexidade, como eu falei, é o principal fator, está muito mais alta, né? O nível de relações ele se intensificou e chegou num nível de agentes com o qual você está conectado que fica difícil você prever o que é que vai acontecer em qualquer coisa que você faça. E a ambiguidade também, que para mim é o fator mais interessante para a gente trabalhar, é que você está no seu carro lá com GPS e tal, e do lado tem uma carroça. A tecnologia não morre, você tem coisa da Idade Média acontecendo hoje. Então as coisas se sobrepõem. Você nunca teve tanta gente ateia no mundo e nunca teve tanta gente religiosa radical no mundo simultaneamente, por exemplo. As opiniões políticas estão extremamente polarizadas e as pessoas dentro da mesma casa não se falam porque votaram em pessoas diferentes, mas elas convivem. Então a gente tem aí esse nível de ambiguidade muito alto e isso complica muito na hora de você tomar uma decisão. Uma organização ela tem que ir para um caminho, ela não pode ir para dois ao mesmo tempo. Isso é um problema grande. Então faz sentido as pessoas estarem preocupadas com o futuro, certo? Elas estão tentando encontrar uma forma de reduzir essa complexidade, de estabilizar essa volatilidade, de ganhar mais certeza no que elas estão fazendo e de entender como é que elas navegam na ambiguidade. Mas aí, de novo, a gente está falando de futuro, mas isso é uma coisa extremamente recente. Se fosse na Idade Média, você perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? A pessoa perguntava, tá, meu pai é ferreiro, eu vou ser ferreiro. Hoje não. Certo? A ideia da gente entender que existe um futuro, que existe algo que vai acontecer lá na frente, que a gente pode tentar materializar isso de alguma forma, isso é uma herança que a gente tem da pós-modernidade já. Se você for olhar, um cara chamado Joaquim de Fiore, lá atrás, era um monge abardacistense, o cara entendeu, estudando a Bíblia, um troço muito estranho, que ele percebeu que na narrativa histórica da Bíblia, e eu não vou falar de religião, não tem nada de misticismo nisso, é só um formato que ele entendeu que lá no Antigo Testamento você tinha coisas que aconteceram que no livro do Apocalipse elas ainda tinham algum impacto. E coisas que lá no livro da Gênesis, fatos que desembocaram no Apocalipse estavam passando, inclusive, pelo Evangelho. Né? Então, o erro dele foi que ele deu um prazo para isso, ele deu 1000 anos. Formou uma ordem milenarista. Né? Ele entendeu que as coisas têm começo, meio e fim, mas que elas se perpassam. Isso, a partir desse momento, começou-se a entender uma ideia de que tinha algo um pouco para frente, que coisas precisavam ser feitas e que coisas que a gente faz hoje vão ter um impacto durante um certo tempo. E que coisas, do jeito que elas acontecem hoje, tiveram uma causa lá atrás. Parece trivial, mas na época isso não era algo que fazia sentido. Ninguém tinha parado para estruturar isso. Se você for olhar para a inovação, na escola de inovação, você percebe que você tem horizontes de inovação, você tem ondas de inovação, coisas que começam a acontecer lá atrás e a gente consegue olhar para elas num estágio bem incipiente e coisas que a gente é muito apegado começam a parar de fazer sentido. Por exemplo, se você pegar para essa onda roxa que está lá em cima, pensa nela como disco de vinil. O disco de vinil era uma coisa que era a melhor forma de você transmitir mídia, música, certo? E aí, de repente, ele começou a perder esse sentido porque
nessa onda verde, você já tinha algumas tecnologias de gravação de som que começaram a se popularizar por causa de outros avanços paralelos em tecnologia. Até um ponto que, onde está escrito lá Second Horizon, você teve aí, por exemplo, o Laserdisc, certo? O CD. Só que, em algum momento lá atrás, lá naquela ondazinha azul, tinha alguém estudando algoritmo. E esse cara começou a estudar como é que ele fazia compressão de áudio. Então, em algum momento, onde o vinil já estava bastante em queda, no auge do CD, você já tinha evidências de que as pessoas iam conseguir compartilhar áudio pelo ar. Você já tinha sinais de que talvez uma forma mais leve, mais ágil de transmitir música existisse. A partir do momento que a internet foi se popularizando, que as pessoas foram adquirindo celulares com essa capacidade de processamento, a infraestrutura de rede para esse compartilhamento de arquivos foi ficando mais presente, o Wi-Fi virou algo pervasivo, aí você tem aqui algo como Spotify. Hoje, você encontra muito dificilmente CD e vinil é um item de colecionador. Repara que ele não morre. A tecnologia não morre. Eu tenho vinil. Eu gosto de vinil. Certo? Mas ele não é mais o paradigma. E aí a gente consegue, na verdade, olhar para esses paralelos e fazer algumas correlações e tentar navegar no mesmo sentido que essas ondas de inovação estão acontecendo. A gente entende quando resistir e quando correr para pegar a onda. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, o que é interessante nisso, voltando para a questão da ambiguidade, é que a gente fala futuros na literatura do estudo de futuro. Sempre no plural. Certo? Se eu chegar aqui para vocês e dizer exatamente o que vai acontecer em 2030, pode me prender que eu estou mentindo. Charlatão. Não tem como. A gente consegue antecipar movimentos com algum grau de certeza, certo? Mas a complexidade é alta demais para você prever. Isso foi tentado, a gente chegou muito perto disso até os anos 80, onde o grau de complexidade do mundo era algo que você conseguia lidar ainda. Você tinha uma bipolaridade global, e aí ou era 1 ou era 0, era binário. Você conseguia antecipar algumas coisas. Hoje não faz mais sentido. Então, Marcelo, isso é um negócio que você não consegue prever. Por que eu vou estudar isso? Né? Primeira coisa é encontrar o que a gente não sabe, que a gente não sabe ainda. Certo? Eu enxergo o papel do futurista como um tradutor. Um arqueólogo ao contrário. Eu encontro alguns indícios de como as coisas podem ser e eu tento retratar isso da melhor forma possível. Se você for olhar para a arqueologia, a gente não tem a menor validação de como qualquer coisa em qualquer livro de história que foi um achado arqueológico realmente aconteceu. Temos interpretações de evidências, de sinais. Certo? Eu não tenho certeza de porque alguma civilização que totalmente sumiu, por que ela sumiu. Por exemplo, os astecas. Eu olho e tá, essa galera foi para onde? Eu não tenho certeza do que aconteceu ali, mas eu tenho um monte de estudioso que tem toda uma legitimidade ao falar, que traz alguns indícios de por que isso pode ter acontecido, e imaginar como seria o dia a dia dessas pessoas. A gente faz isso jogando para frente. Quando a gente olha para a escola de prospectiva estratégica, toda a parte de planejamento estratégico e tudo, e isso ainda tem um valor muito grande, a gente busca conhecimento sobre o futuro para ter uma segurança ontológica, a gente tem um sentimento de entender o que está acontecendo e como as coisas estão funcionando hoje, com o recorte que a gente tem agora, e como é que a gente vai poder trabalhar. Eu reduzo complexidade e eu mapeio ameaças. Mas a metodologia e a escola de estudo de futuro hoje, ela está evoluindo para a gente ter muito mais uma relação com futuros, no plural, para ter uma segurança ética, certo? A gente entende, não adianta olhar e dizer, daqui a tanto tempo as vendas vão estar mal. Tá, mas o que é que isso significa? Certo? Qual é o futuro que você está gerando para as outras pessoas, quando você está preocupado só com isso? E a questão da antecipação. O que é que eu consigo fazer agora? Então, tem algumas frases clássicas, talvez você já tenha ouvido, como, por exemplo, o futuro já aconteceu, mas não está igualmente distribuído. E uma outra é, o futuro não existe. Eu gosto de misturar as duas para dar um nó mesmo, e dizer que o futuro não existe. Afinal, a partir do momento que você presencia e vivencia ele, ele é presente. Ele não tem como existir de fato. Mas, ao mesmo tempo, ele já aconteceu. As coisas que estão fazendo o futuro ser o futuro, elas estão acontecendo hoje. Na verdade, muitas delas já vêm acontecendo, às vezes, há 1000 anos. É uma questão da gente saber para onde olhar.
Você tem aí, por exemplo, certo? A rede social e realidade virtual do Facebook. Certo? Tá lá, é só você comprar o capacete do óculos VR, entrar no Facebook e você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e qualquer lugar no mundo virtual. Você pode ter uma reunião na Lua, se você quiser. Okay? Isso é uma coisa que está ao alcance. Faz sentido? Não sei. Não para todo mundo aqui. Certo? Para mim, por exemplo, também não. Eu não me vejo deixando de ter o contato com uma pessoa para reunião, para estar tendo uma reunião na Lua. Acho muito mais producente eu estar com as pessoas, ou uma call tradicionalmente resolve. Mas algumas possibilidades interessantes surgindo aí. Então, é uma questão de a gente saber para onde olhar, quais são esses sinais de mudança. Tá? E aí eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco sobre esses achados. Tá? E a ideia é a gente começar a ver, eu vou trazer alguns desses sinais de mudança, que a gente chama na metodologia de sinais fracos. Tá? São pequenas bolhas de futuro acontecendo no presente. São pequenos fenômenos observáveis em que, se eles ganharem intensidade, se mais pessoas começarem a adotar essas práticas ou essa tecnologia, por exemplo, elas têm um impacto muito forte no modelo atual de como a gente faz as coisas. Então, vou passar aqui só para a gente fazer uma apurada da conversa até agora e depois eu vou começar a mostrar as novidades. Agora quer fazer uma contribuição? Estão me ouvindo bem aqui? Tenho colocado o meu microfone. Marcelo, a gente já tinha conversado um pouquinho, né? E eu tinha ficado assim extremamente desafiada com o que você ia falar hoje. E aí você falou uma coisa muito, muito legal que eu ouvi aqui numa conversa com Alcides. Alcides fez uma provocação da seguinte forma: que em muitos casos, né, de famílias empresárias, é preciso tirar assim a família da zona de conforto e entender um pouco do que o Marcelo falou. Você está vendo os sinais, né? Você está vendo disrupturas, você está vendo que o teu mercado vai mudar. Mas você resiste àquilo ou você decide que a onda está ali e você vai surfar aquela onda? Aí uma coisa bem legal. Às vezes a gente pensa assim, para tudo ficar como é preciso que alguma coisa mude para tudo ficar como é que está, né? Para tudo continuar como está. Esse é o grande dilema. E aí eu queria só pedir para Alcides comentar um pouco disso, porque eu sei que você está ali dentro do Softex lidando muito com isso no dia a dia, né? Como é que você vê isso, antes da gente passar para Marcelo e mandar a bala aí nas suas provocações? Legal, Eduarda. Muito bom, Marcelo. Tem algumas coisas que para entender o futuro, a gente precisa entender o presente. E uma das perguntas que eu me faço é: por que as empresas são assim hoje? E uma parte da resposta disso é porque as pessoas foram ou são assim, foram no passado ou são assim no presente. Afinal, as empresas são reflexos do que são as pessoas. E uma coisa é certa: se as empresas estão vivas, se as empresas estão fazendo negócios, se as empresas estão faturando, é porque essas pessoas descobriram e fizeram acontecer esse modelo que é vencedor hoje. E, certamente, é importante estudar o futuro, porque o que foi vencedor no passado e o que nos trouxe muito bem até aqui não é suficiente para nos levar ao futuro, a uma boa posição no futuro. Por outro lado, essas pessoas, essas empresas, já passaram por processos de mudanças muito intensos. Talvez não tão intensos quanto o que vivemos agora, mas é certo que as pessoas enfrentaram os processos de mudança e, sim, conseguiram absorver as inovações que estavam disponíveis e chegaram até aqui e sobreviveram a essas mudanças e absorveram essas mudanças e continuaram vencedoras ao longo do tempo. Eu me lembro muito bem que, no caso nosso, de quem é de tecnologia da informação, a Microsoft resistiu bravamente à internet. Quis criar sua própria internet, dado que era um grande player no mercado, um grande líder. E
apesar de todo o esforço tecnológico e financeiro que fez, não conseguiu resistir àquela onda que estava aparecendo e que tinha outras características além de uma boa tecnologia e de bons investimentos. Então, a Microsoft precisou sair da sua zona de conforto e precisou enfrentar coisas que não estava acostumada a fazer. Então, esse é um ponto que nos atinge a todos. Sair da zona de conforto é algo que tem que ser feito todos os dias, por diversas razões, mas, especificamente, quando falamos de empresas do futuro, sair da zona de conforto significa observar o que a gente pode fazer nas nossas empresas, onde a gente pode alocar o nosso tempo, o nosso esforço e a nossa criatividade para fazer as empresas vencedoras do futuro. Perfeito. Marcelo, esse coisa não está funcionando. Marcelo, você queria acrescentar alguma coisa em Alcides, pegar um hint aí para entrar na tua apresentação? Eu achei a colocação de Alcides muito boa, eu gostei muito na nossa primeira conversa, né, os insights dele, e realmente é muito válido a gente entender. A primeira coisa na fala de Alcides que eu acho importante é que são as pessoas que fazem as coisas, né? E entender gente é mais fácil do que parece, mas requer um esforço que muitas vezes o processo do negócio não dá tempo. Tem número, então lá as pessoas, você pode trazer a tecnologia que você quiser, se as pessoas não aderirem, não funciona. Quem aqui comprou uma televisão daquelas 3D que você tinha que usar o óculos para ver o conteúdo em 3D? Alguém aqui chegou a ter uma dessas? Então, foi um produto que chegou no mercado ameaçando derrubar todo mundo, ninguém aderiu. Certo? Então, tem aí sempre essas pequenas coisas que vêm e batem na trave, né? Tem o caso clássico da Kodak, que teve a primeira patente de câmera digital e colocou numa gaveta porque achava que as pessoas não iam deixar de querer usar os produtos químicos e botar em papel, e aí a Kodak está onde está hoje, né? Polaroid passou pelo mesmo problema. Não, as pessoas não vão querer deixar de ter o hard copy, né? A cópia física transmissível, compartilhável fisicamente da imagem, e na verdade a gente tem algo muito mais ágil do que isso hoje. Se você pegar um manifesto, uma frase do CEO da Polaroid, quando as câmeras digitais surgiram, ele falava que as pessoas não vão deixar de ter esse apetite insaciável por compartilhar imagens. Só que aí a última frase dele é em cópias físicas. Ele acertou em tudo, só que aí o viés dele, pelo produto dele, matou a empresa. Certo? Se ele tivesse mantido a missão da empresa dele, como saciar o apetite das pessoas por imagem, a Polaroid seria hoje a maior empresa de câmeras digitais do mercado. Se brincar, ela teria um smartphone melhor do que o iPhone, com um grande argumento de ser a melhor em imagem. Mas o foco dele era vender papel fotográfico e não atender, de fato, o apetite das pessoas por compartilhar imagens. Eu vou trazer aqui agora algumas coisas que eu encontrei. Não deu para trazer tudo, e como eu sei que tem negócios extremamente diversificados aqui, então eu tentei trazer para o que vocês têm mais em comum, que é a parte comportamental na configuração de uma empresa familiar, tá? E na relação dela com a cultura e com as pessoas dentro da empresa. Vou passar um pouco por tecnologia, mas sempre nas questões em que a tecnologia muda comportamento. Não necessariamente performance do negócio, tudo, porque isso a gente teria que ter um foco em algum negócio para conseguir fazer isso bem. Então, vou começar aqui com os deepfakes e avatares digitais. Tá? Isso aqui é a Mona Lisa, e você tem aplicativo de celular hoje, que você tira uma foto da Mona Lisa, você aponta a câmera para uma pessoa, e o que essa pessoa falar é a imagem da Mona Lisa falando. O problema é que isso também pode ser utilizado para você fazer um presidente no pino ou você fazer uma atriz famosa atuando no lugar de uma atriz no filme pornô.
Então, a gente tem um grau de problemas que estão surgindo por causa dessa nova possibilidade enorme, e ainda assim, grandes produtores de celular estão colocando essa possibilidade saindo de fábrica no telefone, sem restrição. E aí eu queria trazer aqui qual é a percepção de vocês acerca dessa possibilidade. Recentemente, eu vi um exemplo disso passado como se fosse verdade. Logo depois do jogo do Náutico e Santa Cruz, um dos últimos da série de grupos da Série C, eu recebi um vídeo com uma fala do técnico do Santa Cruz, que me pareceu absolutamente verossímil em termos da imagem, mas o conteúdo era absurdo. Não é possível que esse cara tenha dito isso. Aí eu fui buscar ver novamente e perceber pequenos sinais de divergência entre o som e a imagem, que me permitiu concluir que aquilo era falso. Mas a gente já está vendo efeitos disso no nosso mundo real. João Dória certamente perdeu muitos votos na eleição de São Paulo por causa de um vídeo um vídeo pornô que supostamente se colocou o rosto dele numa situação constrangedora durante a campanha eleitoral. Então, não é por outra razão, e é uma coisa que eu costumo acompanhar para ver os sinais de futuro, é a lista que a Y Combinator publica periodicamente sobre que negócios eles estão investindo como promissores. E uma das linhas de negócio que eles estão buscando é software que identifiquem a veracidade de vídeos e áudios. Isso, se alguém está preocupado com isso, é porque esse tipo de tecnologia realmente vai chegar a nos enganar com muita facilidade. Então, isso é um bom exemplo de como a tecnologia pode trazer coisas boas, né? Algo tão, digamos, interessante como o que a gente está vendo aí, como pode trazer frutos danosos para o nosso jeito de viver, inclusive, né? Porque no momento em que isso afeta uma eleição, isso afeta o nosso jeito de viver, nosso modo capitalista e democrático de vida, que é o que a gente tem vencedor no mundo ocidental. Eu vou voltar para questões envolvendo segurança, falando com isso. Vou dar só um outro exemplo e vou passar para o próximo ponto para poder falar de segurança. Tem uma startup que o algoritmo dela é para pegar as imagens dos seus colaboradores da empresa e fazer microintervenções nela, de modo que um celular ou uma câmera não consiga reconhecer como uma pessoa, mas para o olho humano ela ainda funciona. Então, por exemplo, se alguém pegar uma foto da minha carteira de motorista ou do meu crachá da empresa, se eu passar por algum sistema de reconhecimento facial ou uma câmera de segurança, a pessoa colocar essa foto, não vai funcionar. Eu lembro que quando começaram o sistema de segurança com reconhecimento facial, hackers imprimiram uma foto do rosto de Michael Jordan, fizeram uma máscara, colaram por cima do rosto e entraram no quarto dele para roubar os tênis. Michael Jordan, jogador de basquete, para quem não sabe. E isso foi nos anos 90, na verdade. E hoje a gente está no nível onde a complexidade é maior. Os japoneses têm uma tendência a tirar fotos fazendo esse sinal. Os hackers estavam pegando, pela alta resolução das câmeras pelo Facebook, eles estavam pegando a foto, clonando a digital para hackear a conta bancária. Então, isso é assustador. Isso é bem assustador. A gente precisa de algoritmos que destruam a imagem de uma forma que a gente consiga ver e os outros algoritmos não. É o nível que a gente está chegando de complexidade, aquela sobreposição. A gente está muito feliz por ter câmera de altíssima resolução, mas a gente está muito preocupado justamente porque você consegue pegar uma digital na foto. Né? E aí tem a questão da personificação digital. Né? Essa é uma hacker, uma vlogger, né? Uma videologger, uma youtuber chinesa. Tá? A verdadeira é essa daqui, e a outra é como ela aparecia para os fãs.
uma senhora de 58 anos que gravava vídeos de dicas de beleza e maquiagem e consumo. E ela tinha vários seguidores. E aí, um dia, durante a transmissão, o algoritmo de filtro de imagem que ela usava falhou e as pessoas viram o rosto verdadeiro dela. E aí, muito depois, ela admitiu que ela fez isso de propósito para ganhar seguidores, mas eu acho que não. Eu acho que foi uma falha mesmo. E como ela viu que os seguidores continuaram seguindo ela mesmo, depois disso ela manteve. Mas o que é interessante é que a gente não pode confiar em mais absolutamente nada. Eu sigo 3 ou 4 influencers no Instagram que eu sei que são algoritmos. Eu sei que não são pessoas de verdade. E o problema é que em alguns é notável que não são pessoas de verdade, que é uma entidade digital ali. Em outros eu, às vezes, me questiono se não é alguém querendo ficar famoso, fingindo que é um algoritmo. Né? A pessoa está priorizando fingir que não é uma pessoa de verdade do que ser ela própria disfarçada de alguém mais bonito. Mas por que isso é importante para o contexto de empresas familiares? Atualmente tem hackers fazendo calls via Skype, se passando pelo CEO e fechando o negócio. Você teve algumas transações de aquisição, fusão e compra que foram realizadas com pessoas personificando digitalmente os diretores das empresas. Então, segurança digital no mundo de corporativo nunca foi tão importante. Porque depois que o deal está feito, foi você falando. Não foi. Foi você. Marcelo, e aí a gente vê que coisas que estão nas bases da nossa tecnologia, como o teste de Turing. Teste de Turing é o que se pregava na década de 70 para frente, que é como você identificar que um robô é um robô. E o teste é bastante simples. Coloque uma pessoa para conversar com ela e, em alguns minutos, essa pessoa vai decidir se o outro lado é um robô ou não. Então, a gente está vendo que o teste de Turing já não resolve isso, porque a gente já não consegue identificar o que é um robô, o que é humano, e esse é um problema que vai piorar muito ainda. Na Califórnia, ano passado, saiu uma lei de que robôs de atendimento por telefone tinham que ter uma voz robótica e tinham que deixar claro que eram robôs. O nível de conexão que você estabelece com uma pessoa lhe faz confiar muito mais numa promessa comercial, por exemplo. Então, você ter um atendente comercial capaz de te persuadir de comprar coisa que você não precisa, e esse cara não cansa e pode ligar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, isso é um problema. Isso é um problema grande. E, ao mesmo tempo, você tem aí, não só nos robôs de conversação verbal, mas também nos chatbots, a parte de texto. Você tem o caso de um engenheiro inglês que foi demitido porque descobriram que fazia 2 anos que ele não trabalhava. Ele automatizou todo o trabalho dele, até responder e-mail, ou a inteligência respondia por ele. A galera percebeu um dia que mandaram um e-mail para ele e ele estava jogando minigolf, e o e-mail foi respondido e ele não parou para responder o e-mail, ele continuou jogando minigolf. O cara era muito bom no trabalho dele, inclusive, ele nunca errava. E perceberam que ele estava há 2 anos sem trabalhar. O cara garantiu o desemprego tecnológico dele e continuando empregado por 2 anos. Ô Marcelo, não sei, desculpa te interromper, mas isso me trouxe aqui à cabeça uma coisa que eu tinha notado aqui, né? Há 2 semanas atrás eu vi que na China já está se usando, né, inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão nos conselhos de administração, né? Se você lê essa coisa assim muito friamente, você pode até ficar de cabelo em pé, né? Mas eu estava pensando, isso faz parte dessa dicotomia aí, né? Do amor e do ódio à tecnologia ou à inteligência artificial, né? Até quando ela lhe ajuda, até quando ela é, de certa forma, assustadora. Mas a gente vê que nas atividades, na verdade, que são fortemente baseadas em data, né? A inteligência artificial é tua grande amiga. Mas o ser humano, com certeza, é o que vai dar a medida, né? Usando o exemplo do uso da inteligência artificial no conselho de administração. O ser humano é que vai dar a medida de até quando isso ajuda e até quando isso impacta, porque a decisão final vai ser baseada nesse conjunto de informações da inteligência artificial, né? O problema, tem um livro que eu gosto muito chamado Weapons of Mass Destruction. Em vez de armas de destruição em massa, é destruição em matemática. Né?
Esse livro, a autora fala muito sobre que o problema não é o uso dos algoritmos como suporte. O problema é que tecnologia não é neutra. A pessoa que criou aquilo, em algum momento, o viés pessoal dela contaminou aquela produção. Então, às vezes, até por exemplo, você criou isso há muito tempo e naquela época fazia sentido ser daquele jeito, ou porque você tem um credo pessoal muito forte, ou porque você tem um prazo muito curto e você não conseguiu fazer algo que contemplasse todas as pessoas. Isso acontece bastante também. Às vezes o viés ele acontece por pressão de entrega, né? Não é necessariamente má fé, ou é uma situação nova que você não tem como prever, mas aí o algoritmo já está no ar. Né? Então você tem, por exemplo, algoritmos que reforçam discriminação racial, discriminação por gênero. O maior perigo são os algoritmos que ajudam você a encontrar candidatos para vaga de emprego. Por exemplo, nos Estados Unidos é proibido você, numa entrevista de emprego, sondar problemas de saúde do candidato. É algo que é contra a Constituição. Você não pode deixar de contratar uma pessoa por uma condição fisiológica dela. O problema é que os algoritmos conseguem encontrar essas falhas antes de chegar na entrevista. E aí pessoas com deficiência começaram a massivamente nos Estados Unidos ter mais dificuldade em serem chamados para a entrevista de emprego. Então, às vezes, uma coisa que foi feita para agilizar e ganhar tempo, encontrar o candidato certo. O problema, na verdade, é volta para as pessoas. Qual é o seu entendimento de candidato certo? Empresas que trabalham com seguro ou cedem crédito ao consumidor e tudo, muitas vezes elas têm um sistema e os analistas confiam cegamente no sistema e falam, não, aqui o sistema falou que essa pessoa tem condição de pagar um empréstimo de R$500 milhões, eu vou ceder. E aí, assim, talvez não seja o melhor caminho. Porque você pergunta para o analista, mas qual foi o critério do algoritmo? Cara, eu não sei. Eu coloco os dados que eu recebo e a ferramenta diz a percentual de chance de eu ter problema ou não, e se tiver no verde, a pessoa passa. A pessoa que montou esse algoritmo, ela pode não ter um entendimento da sua operação. Então, isso é bem perigoso. Geralmente são caixas fechadas. Ao mesmo tempo, esses algoritmos funcionam muito bem. Então, é uma coisa que eu sempre tenho um cuidado e não ter um discurso para demonizar a tecnologia. Pelo contrário, a gente precisa dela. No mundo de hoje, sem ela, a gente não consegue. Agora, cada vez mais, a gente precisa entender dela para saber o que a gente está pedindo para quem fornece para a gente. E às vezes a culpa foi sua, você não soube o que você pediu. Você chegou para a empresa e contratou ela pedindo um algoritmo que fizesse X. Não era o seu problema. Agora, Marcelo, fazendo um contraponto, a gente sempre busca comparar a tecnologia com um padrão de perfeição, né? Ou seja, a gente identifica que aquele algoritmo tem essa falha, por exemplo, esse viés, e, no entanto, a comparação é que uma pessoa faria isso de forma perfeita e não enviesada. E isso não é verdade. Sistematicamente, com todos os problemas que a gente consegue identificar nos algoritmos, a gente sabe que os algoritmos, na maioria das vezes, funcionam melhor do que os humanos, para a maioria das coisas. Voltando um pouco a essa observação que fez Eduarda sobre o uso da inteligência artificial para a tomada de decisões, hoje nós temos um problema, todos nós temos esse problema, seja no nível profissional, seja no nível pessoal. Existe um excesso de informações disponíveis, mesmo considerando as informações que são verdadeiras, com boas fontes, etc. A pergunta é, o que é que eu vou ler? O que é que realmente me interessa? E quando a gente bota um objetivo nisso, eu estou gerindo uma empresa, preciso tomar decisões. Que dados eu vou analisar? Mesmo aqueles que são dentro da empresa. O que é que realmente faz diferença eu analisar? Já que é impossível eu analisar tudo. Então, a inteligência artificial poderá ser um grande aliado na seleção do que você lê. E quando a gente... Aí, voltando à questão dos humanos, né? Eu li há alguns anos um livro que chama Incógnito. E o subtítulo desse livro é que é desafiante. Por que você é você?
E quando você lê um livro como esse, você se percebe como uma parte de um mecanismo em que você tem algumas escolhas, mas muitas das suas escolhas são frutos de como o cérebro humano funciona, por natureza. A gente é assim. Então, por exemplo, os fatos recentes têm uma influência muito maior sobre nós do que os fatos mais antigos, mesmo quando você considera as estatísticas. Então, toda vez que acontece um determinado acidente, vamos dar um exemplo recente. Quando acontece Brumadinho, morreram 300 pessoas. Uma grande tragédia, muitas famílias destruídas. E, no entanto, provavelmente a gente tem muito mais do que 300 pessoas que morrem de disenteria no Brasil, todos os dias. E, no entanto, nós colocamos a nossa energia, a mídia, as notícias, em proteger as pessoas que estavam morando ao redor de barragens, do mesmo modelo que estava lá. E, possivelmente, se a gente usasse essa mesma atenção, essa mesma energia, esse mesmo dinheiro para salvar as pessoas que morrem de disenteria, os resultados seriam muito melhores, do ponto de vista da alocação de recursos. Então, o cérebro humano ele tem um jeito de funcionar e os algoritmos podem ajudar a gente a, considerando esse jeito de funcionar do cérebro humano, tomar melhores decisões para as nossas empresas e para nós como pessoas também. A gente vai voltar um pouquinho mais adiante para como a gente pode potencializar a produção. Eu trouxe alguns sinais voltados a isso, como a gente pode cooperar com os algoritmos, mas agora vamos continuar aqui com uma coisa que eu acho interessante para o contexto da empresa familiar. Esse senhor no vídeo, ele é uma dessas pseudo-celebridades assim, na Holanda, né? Teve um programa de TV, tem uma certa repercussão por lá. E ele queria mudar a idade dele legalmente de 69 para 49. Ele não conseguiu, certo? Legalmente isso foi derrubado, mas depois dele várias outras pessoas tentaram e estão tentando. E a reversão da questão da idade legal. Pensa que você tem no Brasil algumas proteções, né, em relação à idade de tomada de decisão da empresa e que as pessoas estão vendo cada vez mais e que talvez isso tenha um impacto significativo nas relações de empresas familiares, por exemplo. Eu queria entender se faz sentido isso avisando vocês ou não. Pois é, esse é provocativo, né? Podia até jogar para a plateia. Quem quer aí entrar no time dele e trocar a idade, né? Eu acho que são tantas coisas assim desafiadoras dentro disso da empresa. Você me contou uma coisa também, e aí tem tudo a ver com isso, que hoje em dia é possível você imaginar que você vai guardar, me ajuda na palavra técnica, você vai guardar aquela imagem do fundador. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Você vai passar. Então eu não vou fazer o spoiler aí disso, não. Vamos guardar essa, mas vamos guardar essa. É bem legal. Essa eu acho mais provocadora do que essa aqui. Mas pensa o seguinte, você está na linha de sucessão e papai não se aposenta. Ele tem mais saúde, ele tem condições, ele está lúcido, ele está casado com alguém, às vezes, metade da sua idade, ele está super bem, papai também. E papai não vai sair. O que é que acontece se papai também não sair? Porque... Vou me aproximar aqui. Eu vou voltar para essa criogenia porque ele consegue ser digitalmente imortal. Certo? Você tem avatares digitais, que têm alguma interface física ou não, que estão sendo treinados para ser você depois que você se for. Ou enquanto você ainda está aqui. Essa é uma startup chamada Ever9, e você começa a gravar vídeos diários, um diário de como foi o seu dia, você começa a deixar ela acompanhar seu comportamento de compra, de interação, seus e-mails e tudo, e aí ela gera uma versão de inteligência artificial sua. Então, assim, aquela história, olha, que o fulano
que era o dono da empresa, morreu, mas quando a gente tiver a dúvida, poxa, o que é que tio fulano faria, você pode perguntar para ele. Certo? Aquele cliente que fala... Quem topa essa? Vamos lá, quem quer falar sobre essa aí? Eu senti o riso nervoso. O riso nervoso é o melhor sintoma para mim. Quer saber que eu acertei. Certo? Alguém quer fazer uma contribuição? Não necessariamente a contribuição nisso aí, mas eu estava aqui me perguntando, aqui ouvindo esse painel, né? E em alguns momentos até assustado, né? Com algumas coisas que realmente são assustadoras. Aí a pergunta era, apesar disso, né, que você tem coisas que são interessantíssimas e assustadoras, mas podemos ter tranquilidade, podemos descansar no final de semana, podemos ter esperança que esse futuro tecnológico e de inovações vai trazer condições melhores de vida para todos nós, ou enfim. Eu adorei sua colocação, Antônio Jorge, porque justamente o objetivo aqui não é assustar ninguém, tá? Mas eu estou ficando assustado. O que eu falei lá atrás é o seguinte, a diferença entre prever e antecipar, entre você ter uma segurança ontológica e uma relação de responsabilidade ética, é essa. A gente está vendo para onde está indo, a gente está sabendo agora que isso vai ter consequência, a gente consegue sentir na pele aquele cabelinho que arrepia na nuca e diz, isso vai dar M, certo? É só fazer alguma coisa a respeito. Agora, o que é que a gente tem que fazer a respeito? Resistir? Se apropriar? Fazer um lobby para isso ser proibido? O que é que a gente pode fazer a respeito? Eu acho que o trabalho aqui é justamente sentar com pessoas de várias gerações, com um futurista, perguntar para a sociedade, ter um debate como esse aqui com as pessoas que estão trabalhando para o futuro, para continuar acontecendo, e perguntar, é isso que a gente quer? Como é que a gente chega numa situação mais segura? E como é que isso pode ser para bem ou para mal? Como é que eu não deixo o mal acontecer? Como é que eu potencializo o bem? Então essa responsabilidade ética ela tem que acontecer desde já. Quem desenvolveu isso aqui provavelmente deve ter menos de 30 anos de idade fazendo isso numa garagem de casa e está doido para ser comprado por alguns milhões e depois ir fazer outra coisa. Talvez essa pessoa não esteja necessariamente entendendo os impactos de longo prazo dessa produção. Mas eu tenho um forte indício de que as pessoas estão fazendo isso por uma causa positiva. Por exemplo, a quantidade de pessoas que precisam de um auxílio na transição de luto quando perdem alguém, certo? Pensa numa empresa familiar que era extremamente centralizada nas decisões, num líder nato, aquela pessoa forte, e essa pessoa se vai. Não deu tempo dela deixar um sucessor preparado. Isso é poderoso, você está salvando milhões de empregos. Então, não é necessariamente ruim, só é diferente. A gente tem que entender como é que para que esse diferente seja algo bom. Só complementando uma pergunta aí depois desses capítulos aí de Black Mirror. Essa questão ética, eu acho que é realmente muito forte, porque todos esses exemplos que você colocou, essa questão ética está sendo muito discutida. Recentemente eu vi um estudo que foi feito na Singularity University, em que esses experimentos foram feitos algumas enquetes, e em todas as enquetes colocadas, a tecnologia ganhou, ou seja, a nova tecnologia, apesar dos dilemas éticos, ela foi aceita como devendo ser desenvolvida. Nesse estudo, nesse cenário de futuro, então, como é que essas questões éticas elas estão sendo trabalhadas? Olha, eu acho que a primeira coisa era entender como foi feito esse estudo e a quem foi perguntado. Você perguntar para o consumidor se uma tecnologia que vai fazer ele ganhar mais, mesmo de matando 1 milhão de árvores, muitas vezes ele vai dizer que sim, pode ser que não, que tem um público disso que seja sensível às consequências. Ou, o mais grave, é que as consequências às vezes não estão claras. Talvez as consequências apresentadas no estudo para as pessoas dizerem se elas concordam ou não sejam o que vai acontecer. Então, é uma perspectiva interessante, da gente realmente estar sempre fazendo esse exercício. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela não pode parar aqui. Isso aqui vocês têm que levar para casa, tomar um vinho no final de semana e dizer, rapaz, eu tenho um negócio tão esquisito. O cabalo, um barulho, o cabelo esquisito, falou umas coisas lá, fiquei preocupado. Não, isso aí é o tipo de coisa que tem que ser feito. Isso é levado para a empresa, isso é levado para casa. Eu vou voltar um ponto aqui, que eu acho que potencializa esse ponto que a gente trouxe agora, da questão da imortalidade digital, é que você tem
pessoas recorrendo cada vez mais à criogenia. Desde os anos 70 que tem gente maluca se congelando. E não conseguiu descongelar. Bom, certo? Mas tem empresas que estão prometendo isso de uma forma cada vez mais consistente. Então, tem uma empresa chamada Alcor na Rússia, mas nos Estados Unidos tem várias. Certo? E as pessoas estão cada vez mais aceitando se congelar quando elas têm uma doença terminal, ou porque a pessoa quer ver como é que vai ser o futuro, ou, enfim, vaidade. Eu não quero envelhecer, eu me congelar, eu tenho que envelhecer. Isso é bonito, certo? Mas eu trouxe isso aqui porque tem uma coisa muito interessante, que é, no Kentucky, uma jovem tinha contratado esse serviço, e ela sofreu um acidente de carro, e o Oregon, né, o médico legista lá, no hospital, não deixaram a empresa recolher o corpo dela, para criogenia, e cremaram. E aí se levantou um debate sobre o respeito do direito dos mortos. Se a sua pessoa jurídica, a sua pessoa física, ela continuasse existindo após a sua morte. Isso, em conjunto com... Isso aqui é o modelo da Alcoólica, mas é mais ou menos assim que a pessoa ficaria. Isso, junto com essa questão da imortalidade digital, você ter uma entidade digital, certo? Que fala, olha, meu corpo morreu, mas meu testamento é esse aqui. Certo? Não venha forjar testamento não, porque eu sei o que eu quero. Tá? Então isso é uma questão que eu acho que gera um desconforto. Eu estou vendo a gente se balançando na cadeira, adoro para isso. Se eu trouxesse coisa que vocês já viram aqui, eu estava errado, certo? Marcelo, imagina aí, eu acredito que nessa sala tem um monte de gente que trabalha com governança familiar. Sim. Trabalha muito, investe muito tempo, dinheiro e dedicação para formar novas gerações, porque o sucessor vai sair, ele vai passar o legado e ele vai servir como referência enquanto ele estiver lá perto. Será que... Imagina como é que é ter o sucessor a vida toda, um avatar lá do seu lado. Será que a gente quer isso? Pode ser uma tortura, como pode ser uma coisa muito boa. Eu acho que talvez esse treinamento das novas gerações possa passar por uma intervenção que recorra a esse tipo de coisa. Entendeu? Ao mesmo tempo, como a Cid falou muito sabiamente, algumas coisas precisam mudar para tudo continuar como está. Então, tem momentos em que talvez isso atrapalhe. A gente só vai descobrir isso vivendo nessa situação e trabalhando para desenhar esse modelo, para não deixar que alguém empurre isso lá abaixo pelo mercado e todo mundo adote, e aí a gente está preso numa situação que a gente passa a depender disso e não consegue mais sair. É o que acontece bastante vezes com tecnologia. Vou dar um pulo para outro tema agora, para não insistir muito nessa coisa que eu vi que tem gente que ficou aperreada, que é algumas mudanças globais. Tá? Isso aqui é uma perspectiva política, quantidade de países que adotaram líderes femininas nos últimos anos. Tá? Esse gráfico ele vai 62, 65, 70, 72, 74, aí ele vai evoluindo, se eu não me engano, ele vai até 2006. Tá? Eu gosto de observar essa progressão, porque isso é na política. Eu não consegui encontrar uma informação parecida para empresas e empresas familiares. Enquanto eu sei que tem um número de que apenas 8% dos boards das empresas tem até 50% do board representado por mulheres. Eu acho isso um número muito baixo. Então, isso é um problema, porque se a gente está falando do futuro com responsabilidade ética, tem que ser inclusivo. E a gente tem questão de representatividade cada vez mais bem atendidas, senão a gente está reforçando uma narrativa e a gente vai voltar para quem está fazendo o pós-guerra. Eu não sei se a empresa aguenta viver com essa narrativa no mundo de hoje. Tá? Então fica aí um sinal para a gente observar a questão da liderança feminina e tal. Saúde mental. Tá? Marcelo, aqui. Meu nome é Joaquim Cruz, eu tenho 50 anos, sou celebo, conselheiro, e tenho convivido um pouco com esse mundo um pouco mais próximo da realidade e das mudanças que estão em movimento. Li Yuval Harari, Homo Sapiens, Homo Deus e 21 ideias para o século XXI. No momento, dentro do Uber, lendo o terceiro dos livros dele, eu fiquei um pouco preocupado. Né? Poxa, a gente vai deixar de existir e passaremos a viver num mundo só de máquinas. E aí pensei, né, até quando eu vou ver as flores ao invés de ver um painel com imagem de um belo jardim?
Uns 15 dias depois, eu fui presenteado por um amigo com um livro chamado Breakthrough and Beyond, escrito em 1990. E ele me trouxe um arremedo de esperança. Então, um livro moderníssimo, com ideias muito modernas. E ele mostra alguns gráficos de evolução, de transformações, de mudança, de inovação, em que aqueles gráficos eles se movimentam, ou seja, o ponto de equilíbrio ele muda. E aí eu queria ouvir um pouco a sua percepção e a do Alcides também. Que ponto de equilíbrio na percepção de vocês acontecerá entre homem e máquina para a gente tratar isso com bastante equilíbrio, nem tudo ser digital e nem tudo ser pessoal, enfim. Qual é a perspectiva de vocês sobre esse ponto de equilíbrio? Você quer começar? Sério, porque eu fiquei curioso de escutar a sua percepção também. Muito boa esse questionamento. E a gente pode começar tratando do conceito de equilíbrio. Equilíbrio não é necessariamente algo positivo. E a gente se move a partir dos desequilíbrios. Até o próprio andar humano, aliás, o andar de uma forma geral, a gente não leva a perna para andar, a gente tira o equilíbrio e reage à mudança do equilíbrio. Então, o próprio conceito de equilíbrio ele é algo a ser pensado. Então, a gente precisa dos pequenos desequilíbrios para avançar. E é isso que a gente está vendo. Entretanto, se for um grande desequilíbrio, a gente pode tropeçar e cair. Eu acho que esse é o grau de equilíbrio e desequilíbrio, a manutenção, a evolução com a manutenção é que podem nos levar a um futuro mais, cada vez mais inclusivo, em que as pessoas vivam melhor, que mais pessoas vivam melhor. É claro que a tecnologia joga um papel nisso, e joga um papel cada vez mais central nisso. Para quem é economista, feito eu, todas as equações que nós estudamos de micro e macroeconomia levam dois fatores em consideração: capital e pessoas, trabalho e capital. O capital de diversas formas, da terra, do capital financeiro, etc., e as pessoas, como o trabalho, como a mão de obra e tal. Muito recentemente mesmo, é que a tecnologia começou a aparecer nas equações, como quanto do investimento em inovação faz diferença no crescimento de um país, por exemplo. Então, é exatamente esse ponto de escolher o grau de equilíbrio que provavelmente está o nosso futuro, o futuro das nossas empresas. De preservar aqueles valores mais positivos que nos fizeram chegar até aqui, e sim estar pronto para dar passos para sair da zona de conforto e sair da zona de equilíbrio e buscar coisas diferentes. É evidente que existem desequilíbrios que estão fora do nosso controle. É interessante que Marcelo falou aí de que a Kodak e a Polaroid tiveram nas suas mãos a possibilidade de transformar o seu mercado indo para a fotografia digital. Mas aconteceu outra coisa muito pior para eles. É que a fotografia saiu das câmeras fotográficas e passou para o aparelho celular. Então, o que destruiu, eu digo com toda tranquilidade, a melhor câmera fotográfica que eu já tive é o Galaxy S8. Tirando a parte de zoom, nunca vi uma câmera fotográfica tão boa. Então, esses desequilíbrios estão
muitas vezes fora das nossas empresas, fora da nossa capacidade até de prever. Mas, se nós chegamos até aqui, pelas qualidades das pessoas que construíram essas empresas, essas qualidades ainda existem. E elas precisam ser usadas para provocar esses desequilíbrios na direção correta. E buscando a inovação correta, buscando uma inovação que lhe coloque em novas posições. Então, essa observação para a gente não se estender muito e ouvir um pouco o Marcelo e Eduardo. Muito bem colocado, Alcides. E assim, puxando um pouco para o que eu venho estudar em robótica, né? Eu acho engraçado que se tem uma narrativa de dualismo, né? Nós contra as máquinas, né? Assim, as máquinas vão dominar e vão destruir tudo. Cara, não tem máquinas, só tem pessoas. Só tem pessoas. As máquinas, elas, numa perspectiva de vontade, elas não existem. Elas estão no laboratório, elas estão numa fábrica. Aquela coisa de uma máquina consciente isso só vai existir se as pessoas fabricarem esse negócio. Então, e elas estão tentando, o pior é isso. Mas eu acho que se a gente entender na perspectiva de colocar realmente o humano no centro, que essa dualidade ela é um construto cultural muito, muito estimulado pela cultura pop, pela modernidade, pela coisa esse otimismo tecnológico destrói o planeta e ele vai se vingar e a gente vai morrer pelo nosso próprio veneno. Né? As máquinas vão fazer alguma espécie de justiça global e tirar a humanidade do planeta. Conscientemente, talvez seja um reflexo disso. Eu acho que se a gente colocar o humano no centro do processo, fica um pouco mais leve o debate. A gente consegue entender que, poxa, se a gente tem a possibilidade de se conectar um pouco mais com a tecnologia, pode ser uma coisa positiva. Por exemplo, eu estou vendo que você usa óculos, você é um ciborgue. Certo? Eu fiz uma cirurgia nos olhos para não precisar de óculos. Eu fiz uma intervenção extremamente tecnológica com um laser no meu olho para não precisar mais de óculos. Mas eu usava óculos. Você tem uma pessoa com implante coclear. Algumas pessoas aqui talvez tenham até alguém com marca-passo. Nós já somos ciborgues. A gente tem uma memória quase ilimitada, uma palma na mão, no bolso da gente o tempo todo, que é o celular. A gente estendeu nossa capacidade. Né? Então, eu acho que você não é abraçar cegamente a tecnologia, nem gerar um dualismo, né? Porque também tem uma terceirização da responsabilidade. Né? Quando a gente começa a atacar muita tecnologia, mas quem fez fomos nós. Então a gente encontrou o culpado, ufa, não foi a gente. Aí não precisa mudar, só precisa corrigir a tecnologia. Aí você tem autores, como o Kevin Kelly, que defendem que tecnologia é um próximo meio que tem vida própria, que é uma coisa paralela ao reino animal. Ele trabalha com essa metáfora. Né? A diferença é que tecnologia não morre, as espécies animais elas morrem, elas não existem. Então, você vai para quem está vivendo a tecnologia, vai lá no Vale do Silício, é óbvio que o bias deles vai ser fortemente tecnocêntrico. Os caras vivem disso. Certo? Então, a gente talvez tenha que voltar um pouco para a filosofia, para as ciências humanas, para entender o que a gente está fazendo. E o maior problema quando a gente olha para a questão da dualidade, que o robô é inimigo, é porque a gente enxerga todo mundo como inimigo. Somos competidores com recursos, com espaço, pela atenção dos pais, desde a barriga, lá, você quer a sua mãe para você e tal. Freud está lá para falar isso. Então, talvez a gente entender que tem uma possibilidade que é totalmente inumana, que vai interagir com a gente, e a gente não sabe fazer uma coisa diferente da gente. Está tentando fazer robô parecido com gente, porque a gente não sabe o que teria que ser isso. Então, isso é um problema, e aí eu acho que não cabe no debate aqui, mas fica espaço para a gente tentar conversar sobre isso em algum outro momento. Eu vou entrar um pouco na questão de saúde mental, porque como professor, eu tenho tido contato com a juventude que eu estou enxergando extremamente ansiosa, extremamente preocupada. O World Mental Health Day do ano passado foi sobre jovens no mundo em mudança, a saúde mental desses jovens no mundo em mudança, onde todo mundo tem uma vitrine e ninguém se sente bom bastante. Tá? Eu tenho um estudante que, se não for para brilhar, porque eles são naturalmente bons naquilo, eles nem fazem. Porque o nível de exposição de qualquer coisa tem repercussões muito mais longas, tem travas, eles têm muitos problemas. E ao mesmo tempo, quando eles são bons em alguma coisa, eles querem imediatamente um like, uma validação, um reconhecimento. Isso é uma ansiedade absurda. O tema do World Mental Health Day do próximo
próximo mês, se eu não me engano, vai ser o mês que vem, já é mais focado para questões de conscientização do suicídio e depressão. E é interessante a gente observar isso porque você tem coisas como esse fenômeno, muito forte no Japão, chamado karoshi. Isso não é uma cena de crime, isso são pessoas que foram encontradas mortas por exaustão. No Japão é muito comum você morrer de trabalhar. Mas a gente tem observado que isso tem acontecido em outros contextos também, não só no Japão. E esse fenômeno karoshi é extremamente perigoso. A gente está numa época que a gente está competindo com pessoas que não dormem. São os algoritmos, né? Você está competindo com gente, uma pessoa que quando ela domina a tecnologia, ela consegue fazer 10 vezes o que você, que não domina a tecnologia, às vezes só consegue fazer um de cada vez. E, às vezes, até quando você domina essa tecnologia, faz 10 vezes mais do que o seu concorrente, a expectativa é que você faça 100. Esse negócio vai girando, as pessoas estão trabalhando até morrer. E isso é um problema. Se você for olhar nos Estados Unidos, o número de principalmente 30% em 25 estados desde 99 de taxa de suicídio. E na investigação desse estudo, muitas vezes relacionado ao trabalho. Ambiente de trabalho, ter perdido o emprego, a empresa faliu, dívida, corrupção, ser exposto no caso de corrupção, ou então ter simplesmente surtado porque um ambiente totalmente insalubre é uma carga de trabalho totalmente irreal. As pessoas estão morrendo de trabalhar. E ao mesmo tempo, você tem um gap absurdo entre o quanto se paga por hora e o quanto as pessoas são produtivas. As pessoas nunca foram tão produtivas e nunca ganharam tão pouco. Isso é outro problema. A pessoa, de um lado, tem a ameaça de ser substituída por um robô, e, por outro lado, ela está ganhando pouco. Ela tenta trabalhar mais, sabendo que vai ganhar menos, e com a perspectiva de ser desconectada a qualquer momento. Ela não sabe quando ela vai perder, mas ela está sentindo isso. Então, isso tem... Esse gráfico é dos Estados Unidos, Marcelo? Esse gráfico é parte do mesmo estudo, do Pew Research Center. Desculpa, o CBS National Vital Statistics, é de junho de 2008, esse estudo. O Research Center da Canada do estudo. É parte do mesmo estudo. Então, assim, as pessoas estão trabalhando mais, ganhando menos e sem perspectiva de mudança. Você pode ver que dos anos 80 até agora, o crescimento da remuneração é difícil, né? É muito pouco comparado ao quanto você está trabalhando. Então você tem ali, a gente tem um problema grande, né? Certo? Avançar aqui. E aí, beleza, então essas pessoas estão ganhando pouco para trabalhar mais, mas a produtividade ainda está aumentando, em grande parte por causa de algumas assistentes inteligentes. Né? Essa aqui é a N da XARX, a AI. É um algoritmo que ele gera uma espécie de secretária virtual, e ele olha para a sua agenda e a agenda das pessoas com quem você está conversando, e ele bloca todas as suas reuniões. Você não precisa olhar a sua agenda e marcar onde vai. É uma coisa bem simples, nem assistente muito relevante. Mas eu achei interessante desse caso específico, porque você está terceirizando totalmente o seu dia para a inteligência artificial. Se você vai ver seus filhos, se você vai para o aniversário do seu chefe, se você vai para o dentista, se você vai ter uma reunião com um board, você acorda de manhã e sua agenda está resolvida. Se você ver os comentários das pessoas que usam isso, elas estão felizes porque elas estão vendo que elas nunca trabalharam tanto. Eu acho que a gente errou aí em alguma coisa, porque ela está trabalhando menos. Ela está feliz porque está trabalhando mais. Eu não sei quanto isso é bom. Nossa, meu dia hoje eu não parei um minuto, eu consegui encaixar 6 reuniões. Eu não sei se isso é algo acessível. Realmente eu sei, até por uma questão de status, essa pessoa vai ter burnout muito rápido. Marcelo, então deixa eu fazer uma provocação juntando com a pergunta do companheiro Cruz lá. Se a gente tem... Como explicar essa dicotomia entre as pessoas trabalhando cada vez mais e o risco iminente de que as máquinas substituam as pessoas? Ou seja,
a perspectiva de que não haja trabalho para todo mundo no futuro. Como é que a gente junta esses dois pontos do fio? A primeira coisa, eu acho que para todo mundo já não tem trabalho, certo? Já não tem trabalho para todo mundo novo. Que seja por questão de capacitação, ou por questão de distribuição geográfica, não tem trabalho para todo mundo. Primeira coisa. A segunda é que vão haver novos empregos, né? Sempre tem, a tecnologia sempre, a inovação tecnológica ela sempre gera novas oportunidades. O problema é que a gente chegou num ponto que a gente fez isso um pouco rápido demais. E aí não está dando tempo de gerar essas novas oportunidades e capacitar as pessoas. Né? A gente está na iminência de um apagão de engenheiro no Brasil para 10 anos. Falta gente capacitada para trazer tecnologia para cá. Eu acho que tem um botão de alerta muito forte, mas se era para ter entrado em pânico, sim, então a taxa de emprego de hoje era para a gente estar tanto. E a gente não está. Talvez disso. Então, eu não sei se o problema está. Acho que tem questão de capacitação mesmo, as pessoas terem esse letramento tecnológico, ela é urgente. Infelizmente, tem empregos que vão perder o sentido. Você vai ter que ser, por exemplo, motorista. Cara, você vai ter que ser aquela pessoa assim, que é incrível como motorista, que é uma experiência deliciosa você contar com aquela pessoa, que não vai ter a pessoa dirigir, para você achar que você vai ser motorista nos próximos 10 anos. E aí vai ter, sempre vai haver pessoas dispostas a pagar por isso. Agora é diferente hoje. A gente tem essas relações entre postos de emprego gerados e eliminados e é um negócio extremamente importante e a resposta-chave sempre é a capacitação. O problema é que a gente tem que começar a desenhar um modelo de capacitação mais cedo. Eu estava recentemente envolvido no estudo observando a nova base curricular, acho que até conversei com o Luciano Meira, que está ali, acho que é o Luciano, a gente teve uma conversa sobre pensamento computacional e coisa do tipo, bem esclarecedora para mim, mas eu acho que a corrida aí é como é que a gente prepara as pessoas a lidar não só com tecnologia, mas com a resolução de problemas, independente de tecnologia. O relógio está correndo. Eu queria fazer uma provocação aqui, puxar de novo assim para a realidade da família empresária, né? Se a gente já tinha total certeza de que as novas gerações é que vão dar longevidade para o nosso negócio, depois de ouvir toda essa conversa aqui com vocês, a certeza é ainda maior, né? Elas não só vão dar longevidade porque elas trazem ideias novas, mas também porque elas vão ser a geração, a próxima geração é a geração que vai saber lidar com todos esses desafios que a gente está conversando aqui, ressignificando esses desafios e transformando isso em uma vantagem competitiva para dentro do negócio familiar, né? Literalmente, hoje, se na minha família botar as duas gerações numa mesa, a gente só consegue tomar as boas decisões quando as duas estão trabalhando juntas, porque cada um está olhando com um viés diferente. Eu queria muito ouvir, assim, Alcides, Marcelo, no dia a dia de vocês, na atividade profissional mesmo, vocês se deparam com essa realidade de uma família empresária chegar para realmente ouvir o que vocês têm para dizer aí nesse desafio e como pensar diferente? Mais recentemente, graças às experiências que a gente tem tido com os Match Days e os Match Sessions, isso tem sido uma realidade bastante constante. Mas eu observo que essa observação que você fez, de juntar na mesma mesa os valores e a experiência com uma nova percepção da realidade e do futuro, está o caminho de construção desse futuro. E uma coisa adicional, eu acho, é que na década de 90, as Nações Unidas fizeram uma pesquisa para identificar que características faziam os melhores empreendedores. E uma das características que não tinha nada a ver com qualidades pessoais é que os melhores empreendedores, em média, vinham de famílias empreendedoras.
os conceitos empreendedores são passados naturalmente na família, e isso é uma vantagem competitiva. O meu caso, por exemplo, é completamente distinto, né? Meu pai era médico, minha mãe do lar, e então todos esses conceitos de negócio eu tive que aprender sozinho, né? Então, isso é, de fato, uma vantagem competitiva. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas a gente tem visto, tem tido conversas excelentes na fase de identificação das oportunidades de aplicação de tecnologia nessas empresas. E o fato de eu hoje representar mais de 160 empresas que produzem essas disrupções, que produzem essas tecnologias que fazem a diferença. Entre elas, empresas como a Inloco, que fazem diferença na hora que o iFood pergunta para a Inloco, quais são eu vou entrar numa nova cidade, quais são os restaurantes mais frequentados dessa cidade? Isso a Inloco responde, sem saber quem são as pessoas que vão ali. Apenas diz, entre meio-dia e 2 da tarde, os lugares que têm maior concentração de pessoas estão aqui. Empresas que fazem algoritmos de seleção de pessoas e que, sim, se preocupam em tirar o viés da sua cor, da sua raça, da sua preferência sexual, seja o que for. A única preocupação é a melhor pessoa para aquela posição. Gente que, sim, está fazendo um jeito diferente das pessoas aprenderem, para estarem prontas para fazer coisas diferentes mais rápido, como é o caso da plataforma Apta. Luciano está ali falando disso. E de coisas que são já, de certa forma, consolidadas em outros países e que é novidade para a gente aqui, que é pessoas que têm capital acumulado, famílias que têm capital acumulado, investindo em inovação. E eu vejo aqui, por exemplo, o Ives Nogueira, que dirige o capítulo de Anjos do Brasil, da Anjos do Brasil aqui, que reúne, mostra oportunidades de investimentos em startups, ensinando para as startups como fazer as inovações terem mais possibilidade de sucesso no mercado, e assim também mostrando para quem tem o capital acumulado as melhores práticas para fazer esses investimentos, reduzindo os riscos e aumentando as possibilidades de sucesso. Então, quando se junta tudo isso, eu acho que a gente dá um conjunto harmônico, ainda que com algum desequilíbrio, o que não é necessariamente ruim. Achei perfeita a colocação do Alcides. O meu contexto de contato com essas empresas familiares é mais esse âmbito de investigação, de apresentar algumas mudanças e tudo, e volta de novo para a questão de o que faz esse negócio diferente, que são as pessoas. Sempre encontrei pessoas incríveis nesse contexto, e é interessante como isso continua e inspira, né? A gente está com 5 minutos, eu vou passar bem rápido os próximos pontos, e eu acho interessante quem quiser, eventualmente, da plateia, fazer uma observação, ou uma pergunta, a gente puxar. Falando rapidamente sobre vida familiar e financeira, a gente falou de um assistente que cuida da sua agenda, mas também tem cada vez mais soluções para cuidar do seu dinheiro. O PBVA e o Uber fizeram uma parceria para que quem fosse motorista do Uber, imediatamente no que ele fosse recebendo, ficar disponível no cartão de débito para a família do Uber poder já pagar as contas, a proteção do México. E eu estou entendendo cada vez mais, e outros sinais que eu tenho observado, que as instituições financeiras estão cada vez mais contribuindo para essa diluição da barreira entre família e negócio. Que você seja um motorista do Uber ou um CEO, existe uma espécie de fusão do privado e do público, talvez também muito potencializada por redes sociais, que eu acho que tem que ser observado aí, porque em algum momento vai ficar cada vez mais difícil a
gente separar, principalmente nos casos de sucesso, a pessoa do negócio. Você pega uma Kim Kardashian, por exemplo, o negócio dela tem sucesso porque ela é Kim Kardashian ou porque ela é competente ou misto dos dois. Isso ela foi constantemente questionada nas redes sociais dela. Né? Vou mudar novamente o disco, certo? Na Finlândia fizeram o primeiro funeral para iceberg. Esse local das pessoas estão vendo aí, anteriormente, ele não era acessível porque ele era um grande iceberg e esse iceberg derreteu. Eles fizeram uma placa, uma carta para o futuro. Ok, é o primeiro grande iceberg da Islândia, desculpa, foi um exemplo. Que perdeu seu estado de iceberg, certo? De gelo. Mas nos próximos 200 anos, todos os icebergs da região estão condenados a ir para o mesmo caminho. Esse monumento é um reconhecimento que nós sabemos o que está acontecendo, certo? E sabemos o que tem que ser feito. Só vocês vão saber se nós fizermos isso. E aí é uma carta para as pessoas daqui a 200 anos. Você tem na China a poluição do ar está tão intensa que as placas de energia solar que foram instaladas nos campos para reduzir a geração de combustível fóssil não funcionam mais na cidade. Porque a poluição do ar está tão espessa que a luz não é o bastante. Então, a tentativa de resolver o problema da energia limpa não deu conta, ou chegou tarde demais. Você tem aí também questão de investimento consciente, você tem várias previdências privadas, fundos de investimento e tudo, que estão trabalhando com capital verde, certo? E você, para conseguir o financiamento, tem que ter algumas práticas sustentáveis. Em 2017, o Brasil entrou uma coalição que está trabalhando com a sustentabilidade, que estava começando a adotar o modelo do PIB, Produto Interno Verde. O grande desafio do PIB é como é que você converte o capital ecológico do país em asset, e que isso tem o mesmo peso ou impacto no PIB do país. Entende que nossas produções elas têm que ter uma contribuição legítima para a sustentabilidade, e que isso tem que ser reconhecido com o mesmo valor que a questão fiduciária, que o dinheiro, a produção de capital. Isso está sendo enxergado como uma questão de sobrevivência. Tá? Em alguns países, como na Finlândia, existem leis e punição por privação do futuro, que é isso. Toda decisão que uma pessoa física ou jurídica toma que tem um impacto negativo sobre o futuro das gerações a seguir é passível de punição pública. Se você poluiu um lago, se você derrubou uma floresta, se você teve um incêndio por uma negligência e isso teve um impacto ambiental absurdo, porque liberou um monte de produto químico no ar, você vai ser multado. Então, exige uma responsabilidade sobre isso. É um discurso que parece muito distante, que às vezes é rejeitado por questões ideológicas, mas já uma questão de sobrevivência. A gente só tem literalmente 1 minuto, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Aqui meu contato, tanto pelo César como pela minha consultoria estrutura que eu tinha que ver. Eu vou voltar para os dados anteriores para se a gente conseguir esticar um pouquinho de uma interação com os sinais que a gente viu aqui agora. Eu não sei se a gente pode esticar, né? A gente tem 3 minutinhos. Maravilha. Quem aí gostaria de dizer alguma coisa sobre os sinais aqui que foram lançados? Alguma coisa que se identificou mais com você, que você queria dividir com alguém? Mariana, está vindo ali o... Obrigada. Oi, gente. São aí as provocações. A gente já teve algumas conversas aí antes de hoje, mas assim, ficou uma sensação de que... Eu gostei muito do comentário de que tecnologia não é uma entidade à parte, ou seja, que é algo criado, desenvolvido e a serviço da humanidade, até para a gente não terceirizar as nossas responsabilidades. Mas fica uma sensação de que, até então, a gente, como humanidade, tem direcionado a tecnologia para, infelizmente, para que tem contribuído para mais poluição, mais desigualdade, mais trabalho e menos remuneração. Então, isso não é mero achismo, são dados que você apresentou e que a gente conhece bem. E aí, que mudança é essa? O que é que precisamos fazer? E, obviamente que eu não espero isso uma resposta, mas uma autorreflexão. Em que momento nós, humanidade, iremos utilizar essa ferramenta para realmente
Obviamente que isso já tem acontecido, mas ainda não na intensidade, ou seja, em que momento a gente pode usar essa ferramenta que pode ser tão poderosa para objetivos mais coletivos e que vislumbre realmente enfrentar esses problemas que a gente vem enfrentando. Uma observação que eu faço muito quando eu olho para a história, e aí, como a gente está falando de coisas que ainda não aconteceram e entrar na especulação, aí eu volto para a ficção científica. Eu acho que eles acertaram. Você entende muito melhor o que está acontecendo hoje, em 1984, do que lendo um livro de sociologia. As duas coisas estão conectadas, mas para você entender uma narrativa, às vezes você precisa entrar numa narrativa. E aí, quando eu lembro do clássico do Isaac Asimov, A Fundação, ele trabalha com histórias em termos de 1000 e 1000 anos, assim, mais ou menos, no universo, a humanidade conquistou as galáxias e tudo, mas sistematicamente a mudança principal acontece na hora que o sistema entra totalmente em colapso. Está fazendo uma analogia aí a Roma, analogia às duas grandes guerras, uma analogia à Guerra Fria. Enquanto a gente não reconhece um colapso no sistema, a gente não consegue adotar um novo paradigma. Isso é um problema, porque a gente tem hoje mecanismo para prolongar o pré-colapso artificialmente por muito tempo. A gente teve a crise de 2008, 2013, 2015, né? E esse negócio ainda é a mesma situação que está sendo esticada artificialmente, e quando o negócio chegar, vai chegar com tudo. Então, às vezes é mais fácil de reconhecer o fracasso e se reestruturar com maturidade e de forma inclusiva do que ficar resistindo. Maravilha. Alcide, gostaria de acrescentar alguma coisa? A gente está no vermelho aqui, mas eu queria que você fizesse seu fechamento. Muito bem. Antes de mais nada, agradecer ao convite para participar disso, participar também apoiando o Softex como uma associação de empresas de tecnologia, apoiando o evento. É um prazer participar disso, mas a gente ainda tem uma última pergunta ali. Bom dia. Humberto Diniz, Banco do Nordeste. Marcelo, no início da sua fala, você mencionou que a palavra futuro deveríamos pronunciá-la no plural. O slogan do evento, ele fala o futuro das empresas e as empresas do futuro. Poderíamos dizer que é verdade em mudar o hoje das empresas e as empresas do futuro, ou os futuros das empresas e as empresas dos futuros, considerando futuro no plural? O toque metodológico de usar futuros no plural é a gente reconhecer que tem várias narrativas que se sobrepõem. Eu acho legítimo o futuro aqui nesse caso estar no singular, porque a gente está olhando para as empresas familiares que estão discutindo juntas qual é o futuro que a gente quer. Então, lógico que vão existir várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, e não é porque a gente encontrou aqui que é isso que vai se concretizar. Mas, no contexto do evento, eu acho legítimo a gente entender que, olha, vão ter vários futuros acontecendo. Qual é o futuro aqui que a gente vai conseguir gerar como visão junto? Tá? Acho que esse evento ele não deve ser encarado como algo a você vir e buscar informação para trabalhar na sua narrativa. É entender que aqui é um sistema e que existe pelo menos uma, se não várias, mas pelo menos uma narrativa que é interessante para todo mundo presente aqui. Então, nesse contexto, eu achei legal a sua pergunta, eu gosto dessa reflexão, mas nesse contexto eu acho legal a gente dizer, não, vamos gerar uma visão do futuro aqui junto, entender o que é que a gente quer. Outras vão surgir, e outras, pode ser que outras se materializem, mas pelo menos a gente está remando um grande barco, entre vários pequenos barcos, certo? Numa direção só. Maravilha. Obrigada pela pergunta. Então, acho que agora eu vou passar para Alcides para fazer o fechamento. Já quero aqui agradecer muito a dedicação desses dois aqui. Foram muito gentis, a gente teve algumas conversas. Acho que essas conversas funcionaram muito bem, porque a gente se entendeu bem aqui na dinâmica. Obrigada, muito obrigada, Marcelo, Alcides. Passo a palavra para você. Obrigado, Eduardo. Você teve um papel essencial nessa conjunção de coisas para que isso acontecesse tão bem. Eu listei aqui algumas coisas das observações e também do dia de hoje. Quais são as características que fazem um negócio bem-sucedido? E essa característica não necessariamente do passado, mas
olhando para o futuro, né? Eu diria que o negócio tem que ser digital, ele tem que ser rápido, ele tem que ser diferente, se diferenciar dos outros. Ele precisa ser global, enxergar o mercado como tal. Ele precisa ser social, entender como se inserir na sociedade em que vive. Ele precisa ser, tanto quanto possível, automático. Ele precisa ser ético. Ele precisa ser verde. E ele precisa ser diverso. É por isso que é importante a inclusão. Eu acho que nesse público nem precisa falar do papel da mulher, mas também do negro, do homossexual, e todas as pessoas. Nós não podemos abrir mão do talento de ninguém. Isso é essencial. E só enchendo um pouco a nossa bola. Nós temos aqui, né, nesse Porto Digital, muitas empresas, já citei algumas, mas só para vocês terem a dimensão disso. A empresa responsável pela segurança digital das próximas Olimpíadas em Tóquio, estamos falando de Tóquio, é a Tempest, uma empresa que é daqui do Porto Digital, é uma associada do Softex. Quando um Maserati sai da fábrica lá na Itália, tem software pernambucano embarcado lá, que é feito aqui no Centro de Excelência da FCA, aqui na Rua do Apolo. Então, a gente tem coisas muito positivas sendo produzidas aqui. Mas, eu acho que, falando de futuro, a melhor coisa é observar a vida real e, sim, ir para o fim de semana e aproveitar o fim de semana e observar a vida real, porque aí é onde estão as oportunidades e o nosso futuro. Deixa eu com chave de ouro.